Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. E vamos para a nossa aula de número 35 com revisão e avaliação. E vamos lá! Na química, nós estudamos a matéria e as suas transformações, as suas propriedades, correto? Mas o que é a matéria? Qual a importância de nós estudarmos a matéria? A matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. Ou seja, se ocupa espaço, apresenta o quê? Volume. Então, o entendimento da matéria e seus processos de transformação permite compreender melhor o mundo. Observe aí a nossa imagem, certo? E o universo que habitamos. Trata-se da ideia de saber como funciona esse mundo invisível para nós, seres humanos, mas que nos traz grandes consequências e benefícios para a nossa vida. Então, eu falei que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar e espaço, ou seja, apresenta volume. E uma das propriedades gerais da matéria é o quê? A sua densidade. E o que é a densidade, professora? Como que eu calculo a densidade? A densidade é calculada através da massa dividido pelo volume, certo? Então, está aí, ó, a nossa densidade. Uma das propriedades gerais da matéria é calculado através da divisão da massa pelo volume, certo? E vamos ver os tipos de matérias. Nós temos ali os tipos de matéria, ó. Elementos, compostos, soluções, colóides e misturas. Professora, o que é isso? Elementos são substâncias formadas por átomos do mesmo tipo. Por exemplo, o oxigênio e o ferro. O ferro ele é importante aonde? Lá na nossa hemoglobina, fazendo a fixação do oxigênio, fazendo esse transporte. Compostos, substâncias formadas por átomos diferentes, elementos combinados em proporções físicas. Por exemplo, a água, composta por átomos de hidrogênio e oxigênio. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, onde uma dissolvida na outra, certo, forma uma solução. Então, um exemplo, a água salgada ou a água doce. Você está misturando o açúcar na água e fazendo uma solução, uma mistura homogênea. Colóides são misturas que possuem partículas dispersas em um meio dispersante. Não se separa facilmente. Por exemplo, um leite e a gelatina. As misturas são combinações de duas ou mais substâncias que podem ser separadas por meio físico, como a evaporação ou a filtração. Lembrando, evaporação é do estado líquido para o estado gasoso, certo? E um exemplo, a água e o ar, a água com areia. Essas categorias ajudam a entender a diversidade da matéria e como elas se comportam em diferentes situações. E para que a gente entenda aquela nossa fala de que a matéria está em tudo que vemos, correto? E nós temos os tipos de matéria, que são as misturas.
duas ou mais substâncias que são fisicamente misturadas, mas quimicamente permanecem separadas. Então, quais são os tipos de misturas? Observem aí. Nós vamos ter as substâncias homogêneas, ou seja, aqui, aquela que eu só consigo distinguir uma fase, certo? Aqui um exemplo de uma água com sal ou com açúcar, continua sendo uma substância homogênea. E a mistura heterogênea é aquela que eu consigo distinguir duas faces nitidamente, certo? Aqui o nosso exemplo clássico da água misturada com o óleo. E aí nós temos o quê? Guarde bem essa informação dos tipos de matéria, né? Nas misturas, quais são as que nós temos? Homogêneas e heterogêneas. As substâncias naturais são o quê? São o grupo de moléculas iguais. Então, essas substâncias naturais são moléculas originadas a partir da natureza e pertencem a dois grandes grupos, as orgânicas e as inorgânicas. Muitas são as substâncias naturais importantes para o nosso dia a dia do ser humano, certo? Vamos ver as substâncias orgânicas e inorgânicas. Qual é a diferença, professora? Como é que eu sei? Então, vamos lá. Substâncias orgânicas possuem moléculas cujo principal elemento químico é o carbono. Por que o carbono, professora? Porque o carbono está presente numa gama de moléculas que existe na natureza, desde as mais complexas, como o nosso DNA, que guarda a nossa informação genética, como a mais simples, como o dióxido de carbono, que nós eliminamos no processo de respiração. E as substâncias inorgânicas são aquelas que não irão possuir o carbono como seu principal elemento. Observem aí, substâncias inorgânicas não quer dizer que não possa ter o carbono. Significa que ele não será o seu principal elemento de sua composição, certo? Nas substâncias inorgânicas, nós vamos ter algumas exceções dentro da composição do carbono. E na substância orgânica, o carbono é o principal elemento constituinte. Então, segundo a teoria de Arrhenius, os conceitos dados para as funções são ácidos, bases e sais. Os óxidos são a única função inorgânica que não se baseiam sua definição na teoria de Arrhenius. Qual é a teoria de Arrhenius? Que os compostos, né, sofrem o processo de ionização, ou seja, eles vão no movimento de entrada e saída de elétrons, né, gerar energia. Então, essa teoria eletrolítica, olha, a palavra eletrolítica vem de elétrons, de dissociação, ou seja, quando o composto ele se divide, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir energia, certo? Então, aqui nós temos o experimento que o savant Arrhenius, que era um químico, esse experimento gerou a ele um prêmio Nobel em 1903, onde ele fez uma solução de água com açúcar, né? E verificou que não produziu eletrólito. Por quê? Porque a molécula do açúcar, que é uma molécula grande, é um polímero, ela não se divide dentro da água. E com isso, não gera o quê? Os elétrons. E
quando ele colocou o sal na água, né, o sal, ele teve o quê? A dissociação, olha aqui, dos elétrons e produzindo o eletrólito. Com isso, gerou energia. Então, assim, ele pôde observar esse processo de ionização, ou seja, entrada e saída dos elétrons nas moléculas, e da dissociação, quando elas se separam, produzindo assim energia. Então, no processo de ionização, as ligações covalentes dos compostos moleculares são feitos de íons e são formados em solução aquosa. Aqui nós temos o exemplo do ácido clorídrico misturando na água, que vai me dar o hidrônio de hidrogênio e o cloreto, o cloro. Então, vamos ver aí a animação. Observem o movimento dos elétrons. Aqui nós temos a fórmula da água, certo? E aí, o oxigênio vai fazer o quê? Vai puxar o hidrogênio para cá. Por ser o hidrogênio mais eletronegativo e o hidrogênio ser positivo. E, em compensação, o cloro, que é negativo, também vai puxar um elétron do oxigênio para cá. Veja aí a animação como fica, para você ver. Então, veja o movimento do hidrogênio sendo puxado para o oxigênio, e o cloro permanecendo só. Então, o ácido clorídrico, né, possui um hidrogênio ionizável que se liga à molécula da água e forma o íon hidrônio. O cloro, por sua vez, atrai o par de elétrons para si por possuir maior eletronegatividade, certo? Então, vamos ver o nosso processo de dissociação e ionização, cuja principal diferença é a ionização é formada pelos íons, que são os elétrons, que vão ou entrar ou sair. A dissociação é os íons já existentes se separando. Então, o processo de dissociação ocorre apenas com quem? Com os sais e bases. Como exemplo, o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, certo? Então, aqui ó, nós temos a dissociação NaCl, lembrando que aqui as moléculas e ao se separar, originando duas moléculas separadas. A dissociação e a ionização são processos importantes para que as reações químicas possam ocorrer, pois os íons livres são mais reativos do que as moléculas. Dissociação. No processo de dissociação, o composto tem suas ligações iônicas rompidas e liberam íons de solução. Observe aí o exemplo. Vejam no centro os compostos NaCl cercado pelas moléculas da água, que quando entram em reação, vejam a animação, o que vai acontecer? Eles vão se separar dentro da água. Por quê, professor? Observe que ao final o Na puxa as moléculas com oxigênio voltado para ele, que o oxigênio é mais eletronegativo e o Na é mais positivo. E o Cl, o contrário, quem está voltado para ele são os hidrogênios. As substâncias orgânicas, nós temos os carboidratos, com exemplo de glicose, que são polímeros de condensação naturais. Observem aqui, ó, a formação da glicose, certo? Onde nós temos o gás carbônico, a água, a luz solar, formando a glicose e o gás oxigênio. Isso ocorre na nossa fotossíntese. A glicose também pode ser armazenada na forma de amido em diferentes órgãos vegetais. O amido
né? Por exemplo, o amido, onde eu encontro na nossa alimentação, nós temos na goma da tapioca, a celulose, certo? São exemplos de carboidratos com polímeros naturais. O açúcar comum, a sacarose, que também é um exemplo de carboidrato, é uma substância orgânica natural, é encontrado em diversas plantas, como principalmente a beterraba e a cana-de-açúcar. E, dando continuidade, nós temos os lipídios, que são óleos importantes, né, que são originados tendo como fonte no abacate, no amendoim, no milho, e gorduras vegetais, como a manteiga de leite, a banha suína, o sebo de vaca. Os esteroides naturais são uma classe especial de lipídios, como, por exemplo, o nosso colesterol, que é presente no ovo, nas carnes vermelhas, na nata, na manteiga. As substâncias orgânicas, como as proteínas, né, que são uma união de moléculas de aminoácido presente em leguminosas, feijão, leitilha. Então, observe aí, proteína não é só em carne, tem nos vegetais também, certo? E as vitaminas, que são essenciais para o nosso metabolismo em pequenas quantidades, para um funcionamento adequado, desempenhando papéis importantes em processos metabólicos, crescimento e desenvolvimento. E vamos para a substância, o quê? A água que é tão importante para a vida, não só no nosso organismo, mas como a vida como um todo, no todo o nosso planeta. E ela tem algumas propriedades, vamos lá. Tendo a polaridade, cujo resulta da diferença da eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio, observe aí a molécula, né? E o que ocorre devido à distribuição desigual das cargas elétricas. A segunda característica é a solubilidade da água, que também é resultado da polaridade, pois a água tem a capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias, por isso sendo conhecida como um solvente universal. A tensão superficial, essa é facilmente observada na água, fenômeno que ocorre das fortes interações intermoleculares da molécula. Por exemplo, quando você abre uma torneira que ela fica pingando, não parece que ela tem ali uma bolinha quando está gotejando? É devido à tensão superficial. Outra característica é o elevado calor específico da água. Isso quer dizer que ela pode absorver uma grande quantidade de calor antes de aumentar a sua temperatura significativamente. E com isso é importante para a manutenção do nosso temperatura corporal. E o calor específico e o calor latente, que vem do calor latente dos processos de vaporização e fusão da água, ou seja, ela absorve ou libera uma grande quantidade de calor ao mudar de fase. E é crucial para a regulação térmica dos organismos, para a manutenção da vida. E os sais minerais, que são substâncias inorgânicas importantes para as diversas funções do organismo, como formação dos ossos, dentes, com cálcio, fósforo, contração muscular, potássio e sódio e o transporte do oxigênio. E assim nós finalizamos a nossa revisão.